trocamos a fechadura do apartamento por uma fechadura eletrônica. Então vou mostrar para vocês agora nesse vídeo, né, alguns motivos pelo qual a gente comprou ela, né, qual é o modelo, quais são as funcionalidades. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para você todos os detalhes dessa fechadura eletrônica da Elsys. Primeiramente, né, apresento para vocês aí então a fechadura, né? É uma fechadura eletrônica de embutir com conectividade Wi-Fi, tá? Então essa aqui seria o modelo dela, né? Ela na cor preta, tá? É legal que ela faz emparelhamento com aplicativo, né? Então eu vou fazer a leitura aqui de algumas funcionalidades dela para ficar um pouquinho mais claro aí para vocês, tá? Então tá dando para ver legal a caixa, né? Dá um zoomzinho aqui. Então, no caso aqui, né, a gente está com a vista interna, né, que seria da fechadura, a parte interna, né, do apartamento. E a parte externa, você tem ela tanto para fazer a abertura pela digital, né, e aí faz a abertura dela, quanto também a gente tem o quê? A possibilidade de fazer a abertura colocando a senha, né, fazendo a digitação dos números aqui que foi feita a escolha e abrindo ela. Uma outra função também, que é muito bacana dela, que é a possibilidade de você fazer a abertura remotamente, né? A pessoa tem a função campainha dentro ali, né, dos botões, você coloca, se eu não me engano, o número 9, o asterisco que é o confirma, e aí você faz como se fosse uma atividade de campainha. E aí você, pelo uso do celular, você consegue fazer a abertura, né? Isso provavelmente vai acontecer o quê? Putz, preciso que alguém entre no meu apartamento aqui, um familiar, e pegue alguma coisa, né, emprestada, ou de repente, né, tem algum bichinho ali, um cachorro, um gato que precisa vir, né, cuidar. Lógico, você pode fazer o cadastro da pessoa tanto da digital ou senha, mas se você uma necessidade ali, tipo, putz, esqueci de cadastrar, esqueci de fazer qualquer uma dessas funções aí, né, dá para ser feito. Consegue fazer. Então nós temos aqui a caixa dela, né? Quais são os itens, né, que acaba vindo aí com ela dentro dessa caixa, no caso que é a fechadura digital de embutir. Um detalhe que é bem legal, que eu tô tendo já uma experiência dela, sem ser aqui já no apartamento que são os dos meus pais, né? Que até na verdade foi o motivo pelo qual eu comprei a fechadura, né? A gente já estava querendo instalar esse tipo de fechadura lá no outro apartamento, porque a gente às vezes acontecia de, sei lá, um saiu sem chave e aí depois voltou sem chave, e principalmente o que? Deixou a chave no miolo do lado interno e aí a chave de fora não conseguia fazer a abertura, né? Então já aconteceu algumas vezes a gente ter que chamar chaveiro. Então esse tipo de fechadura a gente sabia que não ia ter mais esse tipo de problema, não ia ter mais a preocupação com chave, e acabou fazendo a compra, né, dessa fechadura lá, que na verdade foi o quê? Uma ação que a Leroy Merlin fez, né, que em Jundiaí abriu recentemente uma Leroy, e eles fizeram uma ação dentro do condomínio onde eu moro, e aí a gente foi lá conhecer, viu alguns modelos, né, e aí fez a compra do que seria para o apartamento dos meus pais, e aí eu já aproveitei a onda, né, a Nath até brinca, ela só teve a participação, só recebeu a notificação, né, que a gente fez a compra aí dessa fechadura. Então assim, em relação à segurança também é um principal ponto, né, que assim, apartamento normalmente é feito que aquela instalação daqueles miolos de chave, tipo, meio que sei lá, em sequência, em série. Então eu, por exemplo, já aconteceu de apartamentos, né, que eu trabalho com locação, né, inclusive dessa mesma construtora, de eu fazer um teste de chaves de outros apartamentos em um diferente e fazer a abertura da porta, né? Isso é bem comum, o pessoal já, né, sempre comenta em grupo e tudo mais, então necessariamente não precisa trocar por uma dessa, né, só troca ali a fechadura mesmo, o miolo, para não acontecer, né, de ter essa questão de problema de uma outra chave conseguir abrir o seu apartamento, tá? Então voltando, na caixa que vem a fechadura, vem as chaves metálicas, né? Que na verdade o que são essas chaves metálicas? São as chavinhas que vão fazer a abertura da tranca caso aconteça, por exemplo, um problema aí de, como que eu posso dizer, falta de bateria, né? Ou não tem alguma forma de você
conseguir conectar a fechadura com uma fonte de energia. Por exemplo, você pode colocar o celular, uma power bank, e aí você tem o quê? Essa chavezinha aqui, ó, né? No caso aí são duas chaves, tá? Eles sempre recomendam deixar, no caso aí, uma distante da outra. O que seria uma distante da outra? Sei lá, na casa de uns pais, de um parente, de um amigo. Por quê? Se caso acontecer o problema de você ter que fazer a abertura dela, né, e não teve outra forma sem ser por isso, a chave não vai estar dentro do apartamento, tá? Então, além disso, o que vem, né? Vem aí os manuais, vem as funções aí de gabarito também, tá? Então, por exemplo, você vai colocar ali na porta na hora de fazer a instalação, né? Faz a marcação certinho de onde vai ser. No caso, quando a gente fez a compra da fechadura, a gente já fez a contratação do serviço de instalação, tá? Por que que eu já optei por esse tipo de serviço? Porque já não é vamos dizer, um aparelho barato, né? No caso, essa aqui a gente fez o investimento aí de uma fechadura que é R$ 999, R$1.000, né? Arredondando, mas o trabalho ali de instalação foi em torno de R$200, R$250. E assim, a gente está falando de um serviço que vai ter a garantia também de instalação. Então, por exemplo, imagine, você comprou lá um aparelho de R$1.000 e aí você resolve querer instalar. Primeiro, você vai ter que ter algumas ferramentas para conseguir fazer isso. Tá? Então, você vai ter o custo, o gasto de fazer isso e principalmente o tempo. Tá? O instalador que veio aqui no apartamento fazer a colocação dela levou em média de 15 a 20 minutos. Só que a gente está falando de um cara que é profissional, o cara só trabalha instalando fechadura. E ele fala que, né, qualquer mínimo detalhezinho ali que se acabar colocando e, por exemplo, isso a longo prazo poder danificar, inclusive, a fechadura, você, por exemplo, num pedido de garantia de algum problema que você possa ter, né, se eles verem que a instalação foi feita de forma incorreta, você pode perder essa garantia da fechadura. Então, eu resolvi já dar esse investimento também na parte de instalação, que é para não ter dor de cabeça e ter uma cobertura completa, né, não só do aparelho, mas quanto também da instalação da fechadura, né? Uma segurança, né? Uma garantia. Exato. Assim, ela tem umas outras funcionalidades, né? Coloca aqui, por exemplo, aparece aqui na caixa, né? Você pode colocar até 300 usuários, né? Uns registros de acessos, né? De acesso. Isso aqui também é legal, principalmente para quem, por exemplo, precisa, né, ter esse controle de entrada e saída do imóvel, né? Ou, por exemplo, da sala ali que ela esteja instalada. Né? Você tem o desbloqueio remoto. O que mais que a gente pode falar aqui dela? Acho que é mais isso, assim, sabe? É um modelo que esteticamente falando é bonito, né? E acho que é isso aí. A gente queria pedir opinião se você já teve uma fechadura dessa, se você tem, né? Como foi o seu processo aí de instalação? Se você tem alguma coisa que você sentiu que foi uma desvantagem, uma vantagem. E, claro, agradecer no nosso último vídeo todos os comentários e a interação aí do pessoal, que ajuda sempre a gente. Muito obrigada. Então, pedir para vocês aí estarem curtindo o vídeo, fazendo seus comentários, né? Tentar, de repente, passar aí qual foi a sua experiência que você teve já com a sua fechadura eletrônica. Sim. Tá? E lembrar de compartilhar nosso vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Até. Tchau.